Quantos querem ouvir a palavra? Abra comigo em Mateus capítulo 23, versículo de número 23. Quantos acharam, digo amém. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer, porém, estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Antes de você se assentar, diga o tema desta mensagem a alguém: coadores de mosquito e engolidores de camelo. Mais uma vez, coadores de mosquito e engolidores de camelo. Deus abençoe, profeta. Tome seus assentos em nome de Jesus. Queridos, se eu pudesse observar um tema central, eu diria que a perversão da espiritualidade é quando o secundário ocupa na nossa vida o lugar daquilo que é essencial. Vou repetir. Quando o essencial, quando o secundário ocupa na nossa vida o lugar daquilo que é essencial, gera-se em nós uma perversão espiritual. Porque toda fé que se preocupa apenas com detalhes externos, mas negligencia a transformação do interior, isso certamente tornar-se-á repugnante diante de Deus. Toda fé que valoriza o externo e despreza a transformação interna, tornar-se-á desprezível e repugnante diante de Deus. O capítulo 23 do Evangelho de Mateus, ele fala do último grande sermão de Jesus, antes de ser preso, ser traído, entregue por Judas e sentenciado por Pôncio Pilatos. O último grande sermão público de Jesus não fala de prosperidade. O último grande sermão público de Jesus não fala de cura. O último grande sermão público de Jesus não fala aos pecadores, mas fala a uma classe de religiosos que mantinha uma aparência espiritual zelada, ortodoxa, uma aparência de santidade em que Jesus vai confrontá-la. Olha para cá, Jesus vai falar a uma classe de religiosos que perante ao público eram exemplares. Ou seja, eles tinham reputação. Repita comigo, reputação.
eu aprendo no capítulo 23 que reputação sustenta você diante dos homens, mas não consegue sustentar você diante de Deus. Jesus vai falar para uma classe de pessoas que diante da sociedade da época, ninguém poderia falar isto aqui deles, porque eram exemplares. E olha para cá, Jesus agora não está falando contra a lei, porque Jesus, quando vai falar contra os fariseus, Jesus está falando com homens que diante dos homens cumpriam a lei na íntegra. Jesus não está falando agora contra a lei de Deus, mas Jesus está falando agora contra a distorção da lei de Deus, porque de fato eles eram homens que coavam mosquito. Repita comigo: coavam mosquitos. E o que é coar mosquito, trovão? Eram homens que não deixavam passar o menor dos problemas, mas engoliam camelos, que fazia vista grossa para o maior dos problemas. Porque no capítulo 11 de Levítico falava da mosca, o menor dos insetos, mas também falava dos camelos, um dos maiores animais mais impuros segundo a lei. A lei falava do menor dos insetos, ou do menor dos insetos, mas também falava do maior animal, como sendo ambos impuros. Olha para cá, porque a religião que eles impetravam, que eles pregavam, era uma religião que deixava com que cada fariseu daquela época vivia uma vida de cegueira espiritual. Era uma religião que lhes causava uma cegueira tal que o que mais importava era manter uma vida de aparência diante dos homens, sem se importar com a vida que levavam diante de Deus. Quando Jesus faz uma denúncia dos fariseus, Jesus não começa falando com os homens que tinham de fato a lei de Deus dentro da mente. Jesus, quando começa a falar com os fariseus, homens dos quais carregavam a lei de Deus no braço, a Torá de Deus, que era composta pelos primeiros 5 livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio, eles ensinavam nas sinagogas. Eles de fato tinham a lei dentro de si. Só para você ter uma ideia, quando um jovem naquela época estudava com um rabino, aos 12 anos de idade, ele já deveria ter na sua mente a Torá decorada de cor. Tinha que verbalizar a Torá. Só assim ele daria prosseguimento para com este mestre. O mestre dizia aos seus pais: ele está apto para continuar o aprendizado comigo. A Torá de fato já era aprendida, decorada aos 12 anos de idade. Então eles tinham, olha para cá, se um jovem de 12 anos já deveria ter a Torá verbalizada na sua boca e decorada dentro da sua mente, imagina os fariseus. Eles sabiam de cor e salteado o que eles ensinavam, fora os preceitos que estavam paralelo à lei, que eram mais de 600. Olha para mim, eles conheciam a lei de Deus, eles conheciam os preceitos da lei de Deus. De fato, eles tinham ensinamento na boca, de fato, eles conheciam o que eles explicavam. Mas olha para cá, havia uma distância entre aquilo que eles ensinavam e aquilo que eles viviam. Vou repetir mais uma vez: havia uma distância entre o que eles ensinavam e entre aquilo que eles viviam. E é justamente essa distância que Jesus vai expor. Porque o público dos fariseus amavam a letra. Jesus ama a essência.
Jesus começa no capítulo 23, verso 23, dizendo: ai de vós, fariseus. Vou repetir mais uma vez. Jesus não começa homens de Deus. Jesus começa ai de vós. Porque o ai de vós é denúncia. Olha para cá, enquanto tinha alguns alunos que dizia: meu mestre, olha como ele ensina. Não tem ninguém que ensina como eles. Não tem ninguém que tem um testemunho como eles. Porque olha para cá, personagem pode impressionar, porque homens podem manter personagens. Personagens impressionam homens, mas não conseguem impressionar quem criou os homens. Porque os homens veem a fala, os homens conseguem ver a roupa, os homens observam e admiram a oratória, a retórica, a forma como se prega, a exegese, a hermenêutica, tudo isso, como ele conhece de grego, como ele conhece de latim, como ele fala dentro do vernáculo. Os homens se impressionam com fala, mas Deus, quando você está falando, quando você está cantando, Deus não está olhando para a sua fala, Ele está olhando para a sua essência. Olha para mim, dá glória só se tu pegar. Se fosse pela essência, Samuel tinha colocado Eliabe no trono. Se fosse pela aparência, Samuel tinha colocado Eliabe no trono. Mas para sentar no trono não basta apenas aparência, porque Deus não queria um homem de aparência, Deus queria um homem que tinha essência para sentar no trono. E dá mais retorno aqui, por favor. Porque Eliabe tinha qualificações que, na visão de Samuel, tinha prerrogativas para sentar no trono. O homem gosta de qualificações. Ele é qualificado, ele é habilitado, ele tem recursos. Olha no que ele é formado, olha a forma como ele ensina. Olha para cá. Se você olhar na prática, quem tinha mais habilidade e capacidade era Eliabe. Eliabe tinha o que Samuel desejava, mas não tinha o que Deus queria. Olha para mim, é por isso que você vai ver homens em lugar que você queria estar, que tem muito menos capacidade do que você. Por isso que você vai ver mulheres que pregam muito menos que você, tem muito menos capacidade do que você. E alguém diz: como ele está lá? Por que ela está lá? Porque você tem qualificações diante dos homens. Mas a pergunta é: será que tu tem a essência que Deus ainda deseja? Oh glória, oh glória, oh glória. Dá um toquinho no teu irmão, diga assim: Deus pode até te escolher sem capacidade no campo, mas Ele te qualifica no trono. Oh glória. Deus unge no campo, mas capacita no trono. Ele tem essa habilidade. Oh glória. Eu já estou sentindo Jesus aqui. Sabe por que Jesus falou ai de vós? Porque eles tinham uma espiritualidade fragmentada. Eu vou falar, os fariseus tinham uma espiritualidade fragmentada. É por isso que Jesus disse: falta em vocês justiça, falta em vocês a verdadeira fé, falta em vocês a verdadeira misericórdia. Porque olha para cá, havia um rito, mas sem justiça. Havia doutrina, mas sem misericórdia. Havia prática religiosa, mas sem fé. Olha para mim. Na igreja de Éfeso não faltava doutrina. Eu conheço as vossas obras. Sei que vocês não toleram aqueles que se dizem apóstolos e não são, mas têm os achados mentirosos. Na igreja de Éfeso não faltava doutrina, mas Jesus abriu a boca e disse: volta ao primeiro amor. Porque embora não falta doutrina, mas falta sentimento. Noiva não pode caminhar incompleta.
Vou falar mais uma vez, tem gente que ama. Aqui na igreja, meu pastor, não estou dizendo igreja, estou falando apenas dentro de um contexto. Na minha igreja o pastor não deixa isso, na nossa igreja nosso pastor não deixa aquilo. Olha para cá, tem gente que ama a doutrina, mas não vive a doutrina que ama. Olha para cá, é uma doutrina sem misericórdia. Por que uma doutrina sem misericórdia? Porque olha para mim, tem gente, eu vou falar uma coisa aqui, não se escandaliza não. A maioria das pessoas hoje fazem oração para que Deus salve o pecador. Vamos orar para que Deus salve o traficante. Vamos orar para que Deus salve a prostituta. Vamos orar para que Deus salve o macumbeiro. Mas deixa uma dessas pessoas dentro da igreja, depois de 2 anos no evangelho, pecar. É interessante, a gente sai, a gente ora para Jesus salvar, mas depois que peca, parece que a gente ora para Jesus mandá-lo embora, porque já não tem mais um abraço, já deixa de lado no meio da igreja, já parece que está leproso, ninguém quer chegar mais perto dele. Se é um pregador que cai, acabou o ministério dele. Se é um cantor que cai, acabou o ministério dela. A gente ora para Jesus salvar, mas depois que peca, parece que a gente ora para o diabo tomar conta. Que sentimento é esse que a gente está vivendo? Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Olha para cá, é uma doutrina sem amor, é uma justiça sem misericórdia, é uma vida de religião sem fé. Oséias capítulo 6, versículo 6 diz: porque misericórdia quero, não sacrifício. Quando o meio justifica o fim se perde. Ei, olha para mim. Vou mostrar para você biblicamente que reputação não vai te levar para o céu. Vou falar algo aqui, ou te assusta ou te consola. De todas as igrejas do Apocalipse, 2 não recebem repreensão: Esmirna e Filadélfia. As outras têm problema de doutrina, outras de tolerância. Mas a igreja de Laodiceia não tem problema, não tem problemas de pecado moral e nem de doutrina. Leia o texto. Jesus não fala nem do pecado moral daquela igreja e nem tampouco de doutrina. A igreja de Laodiceia tem doutrina e tem reputação, porque você não vê Jesus falando de pecado daquela igreja. Só que eles levaram um estilo de vida espiritual que Jesus não cabia. E levaram uma vida cristã morna. Você não vê o texto falando de pecado, de adultério, mas Jesus falou: vocês abrem a boca e diz rica sou, estereótipo, e de nada tenho falta. Uma igreja que ninguém apontava o dedo para ela. Jesus abriu a boca e disse: reputação não é suficiente diante de mim. Chegar de carro do ano na igreja não é suficiente diante de mim. Ter uma casa nova não é suficiente diante de mim. Dar testemunho que eu estou te abençoando não é suficiente diante de mim. Dizer que a minha mão está sobre você não é suficiente diante de mim. A maior riqueza que você carrega não é aquela que eu coloco no teu bolso, é aquela que eu coloco dentro da sua alma. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Me dá um pouco de retorno aqui, filho, no meu retorno. Abre para mim meu retorno. Aleluia, aleluia. Olha para mim. O erro, só abre mais um pouquinho para mim. Jesus não está condenando o que eles fazem, porque eles dão dízimo do cominho, do coentro e das especiarias. Jesus está condenando o que eles negligenciam. Olha para mim, sou dizimista, mas não perdoo.
Sabe o que é negligenciar? É abandonar, é deixar para trás. Olha para mim, tem gente que ainda continua dando dízimo, e o pastor se chama na frente e diz: é a melhor dizimista da igreja, mas consegue sentar no mesmo banco sem falar com a irmã do grupo. Jesus não está condenando a prática, mas a negligência. Eu vou falar e dar glória só se tu pegar. Oh glória, obrigado, melhorou. Jesus está falando agora da negligência. Olha para mim, tem gente que ainda continua vindo para a igreja com a saia até o pé, mas não esquenta que a língua ainda está do mesmo tamanho. Oh glória, as pessoas estão vivendo o evangelho, estão fazendo umas coisas, mas negligenciando outras. Parece que falar fofoca é normal, parece que caluniar é normal, parece que falar da vida dos outros é normal, parece que fazer intriga é normal. Você não pode viver o evangelho em uma parte e negligenciar a outra. O problema dos fariseus é que eles eram duros aonde Deus era flexível, e eles eram flexíveis aonde Deus era duro. Olha para mim, porque eles são comedores de mosquito, porque eles não deixavam passar um mosquito sequer, um pecadinho sequer. Mas fora da presença dos homens, eles engoliam camelos. E é isso que Jesus está recriminando. Vocês fazem algo, mas negligenciam a essência da lei. Eu vou falar e dar glória só se tu pegar, porque a cegueira espiritual produz religiosidade. Repita comigo: a cegueira espiritual produz religiosidade. Jesus abriu a boca e disse no verso 24: vocês são guias, mas são guias de cegos. Vocês são cegos. Olha para cá, se julgavam mestres, mas eram cegos. Conheciam a letra. Vou falar e dar glória se tu quiser. Conheciam a letra, mas não conheciam o coração de Deus. Oh glória. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 5: a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Porque a letra sem o Espírito Santo produz ortodoxia morta, santidade morta, oh glória, estereótipo morto, vida cristã morta. Oh glória, eu vou falar, se não tiver uma vida onde Deus não está nela, vai botar a mesma roupa, vai fazer o mesmo cabelo, vai botar o mesmo terno, vai botar o mesmo sapato, mas vai levar uma vida espiritual morta, sem a presença do Espírito Santo. Olha para cá, será que você não está sendo religioso demais? Não, pastor, eu sou da doutrina. Que doutrina, irmão? Que doutrina é essa que tu se preocupa com a roupa, mas não se preocupa com a língua? Se preocupa que a irmã cortou o cabelo na igreja, mas você não se preocupa em cortar essa rodinha de fofoca que vai dentro da tua casa quase todo dia. Acabou a glória a Deus agora, né, irmão? Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Oh glória, olha para cá. Jesus disse: vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Repita comigo: mosquito. Pecados visíveis, menores, julgáveis. Diga camelo. Pecados estruturais, internos, toleráveis. Vou sair daquela igreja porque o pastor é ladrão de dízimo, coador de mosquito. Mas quando você chega na casa dele, está com o ar o dia todo ligado, o ar-condicionado, e o ar-condicionado dele está no gato, comedor de camelo.
Então quer dizer que o pastor que rouba dízimo vai para o céu, vai para o inferno, e o que rouba energia vai para o céu? Ah, trovão, mas eu já cheguei naquela casa, já estava no ar, o gato já estava no ar condicionado, eu não posso tirar. Mas tu sabe, se tu sabe, tu não é mais inocente. Eu vou falar. Tá falando dos outros na internet, julga todo mundo, é o santarrão da internet. Oh glória, mas escondido sem ninguém ver, bate papo com um homem que não é seu, com uma mulher que não é sua. Você é coador de mosquito, engolidor de camelo. Oh glória, eu vou falar. Vai acabar o glória a Deus agora, mas eu vou falar. Oh glória. É mais ou menos assim, querido. Dentro da igreja reclama. A igreja Assembleia de Deus, essas igrejas pentecostais, é uma bagunça. Fica todo mundo rodando, fica todo mundo pulando, julga, chama de macumba, fala que isso não é de Deus, fala que é da carne, fala que é o Satanás. Mas quando está dentro de casa sem ninguém ver, bota um filtro no rosto e fica fazendo dancinha no TikTok. Você é coador de mosquito e engolidor de camelo. Oh glória, oh glória. Tá acabando, glória a Deus, né? Aleluia. Quando alguém peca na igreja, é a primeira e o primeiro a se levantar. E aí, pastor, vai deixar do jeito que está ou vai corrigir? Pede para o pastor corrigir, pede para o pastor disciplinar. Mas por que você não fala para ele disciplinar você que está há tanto tempo sem falar com aquele vizinho da tua rua? Por que você não pede para ele disciplinar você que está há tanto tempo sem se comunicar com o irmão que você, na mesma igreja que você congrega? Você é coador de mosquito e engolidor de camelo. Dentro da igreja não deixa passar nada, na internet não deixa passar nada, mas fora do templo você faz coisas que até o diabo ele duvida que você é capaz de fazer. Tá acabando, glória a Deus agora, né, irmão? Deixa daquele jeito que eu vou pregar. Eu tô sentindo Jesus aqui, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 3, disse Jesus: por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu? Está acabando, glória a Deus agora. Na internet abre a boca e diz: porque esses pastores não pegam tudo que tem e vende e dá para os pobres? Uma pergunta: você já fez isso? Nunca cobre de ninguém aquilo que você nunca fez, porque você não tem exemplo para dar. Está acabando, glória a Deus agora. Eu vou falar, ou vai ficar bicudo ou vai dar glória para Jesus de Nazaré. Oh glória. Rapaz, eu estou sentindo a presença de quem me trouxe aqui. Aleluia. Existem 3 pilares que eles abandonaram. Quantos pilares? Primeiro pilar, a justiça. Se repita comigo: segundo pilar, a misericórdia. Diga: terceiro pilar, a fé. O que é justiça? Relação correta com o próximo. Olha para mim, era olho no olho com quem tinha a mesma patente, era abraço com quem tinha a mesma patente, era diálogo com quem tinha a mesma patente. Mas quando era alguém de patente inferior e mais pobre, fala com ele aí, fala com ela aí. Acho que aqui não tem ninguém assim não, só na minha igreja, né?
Gente que quando está perto de gente importante dá maior importância, mas quando está perto de gente humilde despreza. Eita glória! Como que está a sua relação com o próximo? Eu vou falar. Na casa do empresário, o cara está com 5 mulheres e você profetiza que Deus vai abençoar ele. Aí quando chega na casa da irmãzinha que não tem nada, ainda fala que Deus está corrigindo. Como é que é a sua justiça com o seu próximo? Ela tem níveis. Se for de um nível alto, você tem uma mensagem para ele. Se for de um nível baixo, você tem outro tipo de mensagem. Eu vou falar. Jesus chama você de coador de mosquito e de engolidor de camelo. Oh glória! Mas precisamos de homens como Micaías, que na cara de Acabe falou a verdade. Na cara de Acabe pregou o que Acabe precisava ouvir. Você está sentindo essa presença de Jesus aqui, profeta? Oremanaragaia, Deremanagashuri Derebaia. Oh glória! Oh glória! Profeta que é profeta não senta na mesa de Jezabel. Profeta que é profeta fala a verdade aonde quer que Deus o coloque. Não é apenas a lei, é viver a retidão que a lei exige, viver uma vida de equidade que a lei exige, viver uma vida de fé que a lei de Deus nos exige. Miqueias capítulo de número 6 verso 8 diz: o que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça, seja justo. Eu já estou enojado, filho. Olha para mim. Sou do manto, creio nos dons, creio em visão e revelação. Mas quem vive na visão e na revelação e na profecia vive numa linha muito tênue. Porque se você deixar de se consagrar, você deixa de receber revelações, visões e mensagens e passa a adivinhar. Os caras estão chegando ao limite de plantar revelação. Eu não estou aqui querendo polemizar, mas gente enterrando foto de casais ricos, só de rico. Ninguém enterra foto de pobre no cemitério. Pode observar, a maioria das pessoas que estão com o nome no cemitério enterrado é de rico. É empresário que está na igreja. Vamos lá que o Senhor quer revelar, que o Senhor quer desvendar. Ninguém vai no cemitério com pobre. Só vão no cemitério com rico. E pode observar que depois que entrega a profecia, vê todo mundo chorando, no outro dia vai ligar. A igreja está precisando de algo aqui, tem como tu abençoar? Acabou, glória a Deus agora, né? Gente que já perdeu o temor do evangelho. Gente que já não tem mais temor dentro da casa de Deus. Sabe quem são eles? São apenas aqueles que vivem de uma retórica, de uma aparência, mas que já esqueceram a essência de Deus faz tempo. Eu vou falar da glória. Se tu pegar Ofnir e Finéias, abandonaram, olha para cá, abandonaram Deus muito tempo. Repita comigo: abandonaram a Deus, mas não abandonaram o cargo, não abandonaram o templo, nem a mordomia que o cargo dava. Tem gente que não está nem aí com Deus, só quer aquilo que a obra pode proporcionar. Mas a hora do acerto de conta vai chegar, filho. Oh glória!
A hora do acerto de conta vai chegar, pode ter certeza. Deus me trouxe aqui para falar com um pequeno grupo que anda no meio da rua, dentro da igreja, na internet, coando mosquito e engolindo camelo. Ou você volta à sua essência, ou o teu final vai ser muito ruim. Você não entrou no evangelho para ser fiscal de ninguém. Você não entrou no evangelho para fiscalizar a vida de ninguém. Eu vou... Olha para mim. Você sabia que quando Jesus pegou aquela mulher no ato de adultério, ele não falou para apedrejá-la? Não apedreje. Não faça isso, porque se ele fizesse isso, os fariseus o acusariam de estar infringindo a lei de Moisés e sendo contra a lei de Deus. Se ele dissesse mate essa mulher, os pecadores diriam ele é contra nós e a favor dos fariseus. Mas Jesus vai falar algo que vai tocar na consciência deles. Aquele que dentre vós não tem pecado, atire o quê? Atire o quê? Só que é a mesma corte que dava autorização para que eles matassem, apedrejada aquela mulher, era a mesma corte que, se depois soubesse que um daqueles apedrejantes que matou aquela mulher, descobrisse que quem matou aquela mulher tivesse pecados iguais ou semelhantes ao dela, seria morto da mesma maneira que matou. Jesus está dizendo o seguinte: eu não vou impedir de vocês matar ela, mas tudo que ninguém sabe de vocês, uma hora eu vou expor. E a hora que eu expor, vocês serão mortos da mesma maneira que mataram. Cada um foi soltando a pedra e foi embora. Olha para cá. Sabe o que Jesus está dizendo? A diferença do pecado dessa mulher que foi pega em adultério para o de vocês é que o dela se tornou público, o de vocês ainda está escondido. Acabou, glória a Deus agora, né, irmão? A hora que Deus colocar para fora que lá no seu frigobar tem Heineken, vai ficar ruim para você. A hora que Deus restaurar a lixeira do WhatsApp, vai ficar ruim para você. Se Deus não restaurar no tempo presente, Ele vai restaurar no dia do juízo final. Oh glória! Está acabando, glória a Deus agora, né, irmão? Oh glória! Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa? Eu estou sentindo Deus, irmão. Oh glória! Aleluia! São pessoas que estão assim dentro do evangelho. Aleluia! Repita comigo: Deus quer misericórdia. Diga misericórdia. E o que é misericórdia, pastor? É um coração que sente. Porque religião sem misericórdia é crueldade espiritual. Eu estou com um rapaz aqui que eu conheço ele. Aqui não. Estava no culto que eu dirijo. Aconteceu um problema no casamento dele. Ele falou: pastor, eu pequei. Mas ele falou assim: eu estou quase entrando em depressão. Que as pessoas que mais me massacram, pastor, são crentes. As pessoas que mais me julgam são crentes. Julgam como se nunca tivesse cometido algo que não precisasse da misericórdia de Deus. Eita glória! Deus vai medir naquele dia o seu coador. Deus vai medir naquele dia o que você engole. Aleluia! Pessoas que estão levando uma vida de hipocrisia dentro do evangelho. Aleluia! Aleluia! Repita comigo: fé é dependência genuína de Deus. Vida religiosa sem Deus é depender do sistema e não dele. Mas vida religiosa onde se tem fé, não confiamos no sistema, confiamos em Deus. Porque tudo que não provém da fé é pecado. Vou repetir mais uma vez: tudo que não provém da fé é pecado.
porque a síndrome, olha para cá, a síntese do evangelho do equilíbrio não é o extremo. Olha para cá, é o equilíbrio. Repita comigo, não é o extremismo. Diga, é o equilíbrio. Diga para o teu irmão, Jesus te chamou para viver uma fé equilibrada, um evangelho equilibrado. Jesus disse, vós sois o sal e vós sois a luz do. Eu vou falar e dar glória se tu pegar. Ninguém quer comer uma carne salgada demais, e ninguém quer comer uma carne insossa sem sal. O sal tem que estar na medida certa, porque na medida certa dá sabor à carne. Até porque o sal em si, ele não é um alimento, ele é realçador de sabor. Quer ver uma coisa? Compra uma picanha argentina, e quando você coloca aquela picanha na brasa e esquece de botar o sal, alguém vai dizer assim, rapaz, a carne está macia, porém ela está sem sal. Come o contrafilé e alguém vai dizer, se você não botar sal, o contrafilé está macio, porém está sem sal. O sal é lembrado quando ele não está presente, mas quando o sal está presente, alguém diz assim, que carne gostosa, que picanha saborosa, e ninguém lembra do sal. O sal só é lembrado quando ele está ausente. Olha para cá, sabe por que Jesus falou que eu e você deveríamos ser sal da terra? O extremo não agrada a Deus, nada que é extremo agrada a Deus. Se for extremista demais, você vai ser religioso demais. Você tem que manter o equilíbrio da fé cristã, uma fé que Jesus cabe nela. Agora olha para cá, Jesus diz, vocês são o sal. Diga sal. Olha para cá, sabe por quê? Porque ele não nos chamou para ser extremo, ele nos chamou para ser essencial. Diga essencial. Olha para cá, Jesus não chamou a gente para ser prioridade, ele chamou a gente para ser essencial. Diga essencial. Você já foi no mercado? Tem gente aqui que já foi no mercado. Minha esposa vai no mercado pelo menos umas 2 vezes na semana. Tem gente aqui que já foi no mercado essa semana. Cadê as donas de casa que já foi essa semana? Olha para cá. Você já foi na prateleira do mercado? Quando você entra num corredor, eu posso falar porque ele é dono de mercado também. No teu mercado, você coloca o sal na primeira prateleira ou na última? Nas 3 primeiras prateleiras do mercado, se coloca apenas aquilo que é o principal. O que é o melhor se coloca nas 3 prateleiras do mercado. Mas lá no finalzinho fica o quê? Você pode comprar picanha, você pode comprar contrafilé, você pode comprar arroz, feijão, você pode comprar tudo quanto é tipo de tempero, mas no final tu vai lembrar de quê? Não é porque ele é prioridade na sua compra, mas ele é essencial para ela. Não, você não pegou, por isso não deu glória. Jesus te chamou para ser essencial. Oh glória, vou falar mais uma vez. Ele te chamou para ser essencial. Nesse grupo que você canta, não precisa ser a principal, seja apenas essencial. Na igreja que você congrega, não precisa ser o principal, seja apenas essencial. Na rua que você mora, não precisa ser o principal, seja apenas o essencial. Alguém tem que, eu vou falar e dar glória só se você pegar. O sal gera preservação. Diga preservação. Aonde tem sal não tem podridão. Aonde tem sal não tem deterioração. Aonde tem sal tem preservação. Ele te chamou para você ser essencial. Eu vou falar e dar glória só se tu pegar. Olha para mim. Melhora só meu retorno que eu já vou acabar. Melhora só meu retorno aqui na frente. Olha para mim. Jesus não disse que o mundo era do maligno. Tem gente que prega errado. O mundo é do diabo. Mentira. O mundo não é do diabo. O mundo jaz no. O mundo jaz no. Então repita. O mundo não é do diabo. O sistema é corrompido por ele. Homem de Deus, tem como botar na tela aí de quem é o mundo? Salmo de número 24. Dá para botar na tela aí? Consegue?
para mostrar para a igreja de quem é o mundo, para que a igreja saiba que o mundo não é do diabo. Dá para colocar na terra? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pertence ao Senhor nosso Deus. Você é de Deus, sua casa é de Deus, a rua que tu mora é de Deus, o Brasil é de Deus, o mundo pertence a Deus. Tudo é por Ele e para Ele, e todas as coisas são sustentadas por Ele. Você pode abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aquele homem é do diabo, né? Não, aquele homem é de Deus. Ele pode estar na mão do diabo, mas ele não é do diabo. Teu filho pode estar no tráfico, mas não é do diabo. Seu marido pode estar na bebida, mas não é do diabo. Sua filha pode estar desviada, mas não é do diabo. Ela ainda pertence ao Senhor. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Olha para eu vou falar. Melhora meu retorno. Um monte de gente se desvia por causa do fariseu, mas um monte de gente quer servir a Jesus por causa do sal. Porque o fariseu dá desgosto, quem é sal dá sede. Se um dia eu for crente, quero ser igual a você. Eu vou naquela igreja porque eu sei que tem gente séria igual a você lá. Oh glória, você não pegou, eu vou falar. O sal, olha para cá, o sal não é antisséptico, diga antisséptico. Ele é asséptico. Antisséptico é o que tem o poder de preservar, de curar, diga de curar. E asséptico é o que tem poder de preservação. Pode matar um boi aqui agora, se não tiver um frigorífico, se não tiver um freezer, se não tiver onde congelar, enche a carne dele de sal. Por causa daquele sal, mesmo sem refrigeração, a carne não estraga. Olha para mim. Porque tua casa está desviada e só você é crente e o diabo não estraga ela? Porque na tua rua tem até boca de fumo, mas ela não está estragada. Eita glória! Porque dentro daquela casa ainda tem sal, naquela rua ainda passa sal. Eu vou falar. Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Tem adultério dentro da igreja, tem fornicação dentro da igreja, tem fofoca dentro da igreja, tem calúnia dentro da igreja. Mas por que o evangelho não apodrece? Porque ainda tem sal dentro dela. Ainda tem sal dentro dela. Ainda tem sal dentro dela. Cadê o sal de Deus aqui? Cadê o sal de Deus? Cadê o sal de Deus? Segura na mão da pessoa que está ao seu lado. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: Deus não te chamou para coar mosquito e nem para comer camelo. Ele te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Abre essa boca, profeta. Abre essa boca, varoa. Aleluia!
Remanaga cheia. Cadê o sal? Cadê o sal? Cadê o sal? Cadê o céu? Cadê o céu da terra e a luz do mundo? Segura na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: enquanto você for sal na tua casa, teu casamento não estraga, tua casa não estraga, tua família não apodrece. Remaia, Kamanagaia, Kemanagashuri, Kamanaga cheia de revaia. Eu sinto a presença de Jesus. Eu sinto a presença de Jesus. Cadê você, sal? Cadê você, sal? Cadê você, sal? O remamagaia de revaia do remamagaia. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Tem gente que se desviou por causa do fariseu. Tem gente que abandonou a igreja por causa dos coadores de mosquito, engolidores de camelo. Mas tem gente que vai sair da boca, vai sair da vida errada por causa do sal que ainda vive no evangelho. Estou sentindo Jesus aqui. Repita comigo: Satanás, eu te dou uma ordem. Solta as almas. Em nome de Jesus. Solta as almas. Conclua essa mensagem para que você reflita. Que tipo de mosquito em sua vida você tem coado? E que tipo de camelos em sua vida você tem engolido? O que você coa? E quais são os camelos que você tem engolido? Não seja você um coador de mosquito e engolidor de camelos, mas seja você sal da terra e luz do mundo.